Que bênção, a gente vai poder continuar esse culto e nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Nós temos meditado numa série de mensagens chamada Venha o Teu Reino. E nós, semana passada, fizemos uma abertura dessa série e agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos usar algumas parábolas de Jesus que falam sobre isso. Semana passada a gente falou um pouquinho, né? De que as parábolas de Jesus apontam para o reino, falam sobre o reino, falam sobre o rei, falam sobre esse rei que veio para reinar, falam sobre as pessoas que participam desse reino, esse movimento que acontece, e fica muito claro. Jesus, inclusive, usa algumas parábolas, né? Que ele, inclusive, começa com a seguinte frase: aqui há de se comparar o reino de Deus, ou com o que se parece o reino dos céus, o reino de Deus. E aí ele começa a contar algumas parábolas. Nós estamos caminhando nesse aprendizado com o Senhor, nesse movimento, né? Interessante entender e compreender, só recapitulando um pouquinho o que nós vimos na semana passada, que essa compreensão do reino, ela vem desde o Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento apontavam para esse rei que viria, esse Messias esperado. O Novo Testamento é o cumprimento, então, dessas promessas. Jesus, então, chega, nasce, Jesus se apresenta como esse rei, mas de uma maneira diferente do que a expectativa que o pessoal tinha. Não um rei político, não um rei que vai governar uma nação específica, mas um reino celestial, um reino espiritual, não um reino terreno. E nós vimos que esse movimento pode ser classificado ou tentado ser percebido em duas situações, né? A era presente, que é essa era, esse movimento que nós vivemos agora, desde o Antigo Testamento até agora, a vinda de Jesus, mas esse rei vai voltar. E a era vindoura, quando Jesus vai voltar e de fato vai consumar tudo isso, o seu grande inimigo, que é Satanás, vai ser plenamente derrotado, né? A morte ele já venceu, mas para nós também isso vai ser vencido, e aí nós vamos reinar em um reinado eterno junto com o Senhor Jesus. Então nós vivemos esse movimento, vivemos essa expectativa. É importante a gente conhecer, ter isso como pano de fundo. Mas quando Jesus vem para anunciar esse reino, ele precisa apresentar esse reino, ele precisa se apresentar e apresentar o real motivo pelo qual ele veio. Com isso, então, ele não só cumpre essa promessa, mas ele então implanta esse reino. Então ele começa a consolidar isso, ele começa a inaugurar esse reino. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver sobre essa implantação do reino, como isso se dá e como a gente pode aprender algumas lições importantes nesse sentido. Então Jesus vem para mostrar que o reino de Deus chegou aqui à terra e ele vai começar um novo movimento, tem uma nova proposta para nós. E aí Lucas 5, 31 e 32, nós já conseguimos verificar algumas coisas. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus, ele vem com uma proposta não agora baseada no cumprimento de algumas regras, mas veio tocar no coração das pessoas para que as pessoas se percebam então como pecadores e que isso produza uma transformação. Esse reino então ele é implantado não mais com elementos externos, mas agora internos, que vai modificar o coração e a mente das pessoas. O autor que nós estamos lendo, estudando para poder ministrar essas mensagens, ele tem uma frase no livro dele que diz o seguinte: o rei do reino afirma estar no mundo com um propósito bem específico, levar o homem a fazer parte do reino. Mas este processo não é tão simples quanto se possa pensar. Portanto, a revelação a respeito do reino precisa ser em etapas, um ensino que é progressivo a respeito do reino. Quando esse reino eterno invade isso que é terreno, a história humana, quando essa era vindoura irrompe essa era presente, porque Jesus já veio para inaugurar isso, começar esse grande domínio de reino que ele vai ter e vai reinar eternamente. Vivemos isso. E Jesus começa a deixar muito claro esse movimento. Existe uma nova proposta no que Jesus vem fazer, existe um novo ideal, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão, como a gente diz,
O que ele ensina é diferente um pouquinho do que aqueles homens e mestres da lei ensinavam. A maneira de olhar para aquilo, a maneira de interpretar e de viver a própria lei é um pouco diferente. Então ele vem para fazer essa mudança, esse ajuste. É uma nova maneira de ver as coisas ao redor, é uma nova maneira de ver as pessoas e um olhar diferenciado para as pessoas ao redor. É um novo padrão de comportamento. É um novo padrão de relacionamentos que Jesus vem implantar nesse movimento de iniciar ou de inaugurar o reino de Deus. Isso nós precisamos compreender e entender e como isso nos afeta. Como essa proposta de Jesus precisa bater no meu e no seu coração para que a gente possa ser transformado por esse reino de Deus que começa dentro de mim, começa dentro de você. Experimentamos isso como comunidade, como igreja, como povo de Deus, como povo que serve a Deus, como povo que busca Deus, espalhado por toda a face da terra, mas começa dentro de nós, dentro de cada um de nós. E é interessante então observarmos alguns pontos, poderíamos explorar vários, mas a gente não tem tempo para isso, né? A gente não vai conseguir. Nós vamos trazer então pelo menos 2 pontos importantes para que nós possamos aplicar às nossas mentes e os nossos corações. Primeiro aqui, em sua implantação, Jesus apresenta o reino de Deus e traz um novo valor. Um novo valor. Quem pôde participar do culto de quarta-feira, ou quem assistiu pela internet, viu que nós trouxemos 2 parábolas, a parábola do remendo novo em pano velho e a parábola do vinho novo em odres velhos. Jesus não veio para salientar as antigas formas externas da velha ordem ou da lei, ou da antiga dispensação. Jesus então inaugura algo novo, uma nova ordem precisa de um espaço novo, né? Não dá para você iniciar algo novo em cima de um fundamento velho. Precisa ter algo novo. Aquilo que a lei só foi um símbolo, só foi uma sombra do que viria, apresentando Jesus, mostrando Jesus. Jesus vem para cumprir aquilo de fato. Jesus vem para esclarecer aquilo que a lei trazia como norma, como regra de vida. Jesus vem ampliar aquilo e dizer assim, olha, nós vamos modificar isso. Porque o que eu estou propondo para você não dá para você viver em cima dessa rotina, dessa doutrina antiga. Precisa ser ajustada, precisa ser transformada. As palavras de Cristo e esse novo ensinamento de Cristo passa a ser então espírito e vida. Não mais uma doutrina que o judaísmo pregava dentro de uma letra morta, onde nem mesmo aqueles líderes da lei, os mestres da lei conseguiam cumprir. Eles ensinavam, mas não conseguiam de fato cumprir aquilo. Jesus mesmo confronta eles. Só você ler os evangelhos, você vai ver isso. Então Jesus traz algo novo, e por isso que as palavras de Cristo e essa nova proposta de Cristo, quando ele inaugura o reino, quando ele implanta o reino, são espírito e vida. Não mais algo externo no cumprimento de uma norma simplesmente, como quem diz, eu cumpri a lei, estou satisfiz o que a lei pediu, né? Isso é algo que traz muito para si mesmo, coisa que nenhum de nós consegue fazer. De novo, reforçando, nem os mestres da lei, aqueles que eram profundos conhecedores, conseguiam cumprir de fato aquilo. Esse ensino de Jesus, então, precisa transformar a minha vida e a sua vida. Mas é interessante que o que Jesus traz, ele já era anunciado lá atrás. Já era anunciado pelos profetas. Já era previsto que isso ia acontecer. Mas aqueles homens estavam com dificuldade de compreender. O escritor de Hebreus capítulo 8, dos versos 10 ao 13, citando o profeta Jeremias, lá o capítulo 31 de Jeremias, depois você pode pesquisar na sua Bíblia. Hebreus capítulo 8, 10 a 13 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer.
O escritor de Hebreus, então, cita essa palavra do profeta Jeremias, dizendo: olha, o que o Senhor sempre quis era colocar essa lei na sua mente e no seu coração, promover uma transformação interior. Não simplesmente algo que você vai cumprir porque a lei está mandando, mas porque você vai fazer porque o seu coração está movido aqui para fazer isso. Não como uma mera obediência, mas como algo que nasce de você, flui de você. Essa nova aliança, então, não é mais baseada em regras ou sistemas e ritos e cerimônias, mas é baseada agora por motivos e por propósitos, de uma mudança que começa dentro do coração, de uma mudança que começa dentro de você, e aí sim, extrapola para o seu exterior. Um coração voltado para obedecer por amor, porque agora encontrou um propósito para fazer, e não meramente uma obrigação de cumprimento. Não é verdade que só é amor quando você pode escolher não amar? Eu já usei essa frase alguma vez. Se você é obrigado a amar alguém, é amor? O amor só acontece quando você pode escolher não amar. Por isso que Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus quer que você o busque e o ame por vontade própria. E é isso que Jesus está trazendo, é isso que Jesus está mostrando, está ensinando. Jesus ensina que o reino de Deus nós não fazemos, ou melhor, não deve ser feito meramente por obedecer ao mandamento, mas porque o nosso coração, então, está tomado desse amor e dessa bondade que provém do próprio Deus. Eu não sei se você conhece pessoas, mas muitos cristãos, muitas pessoas que já conhecem a Jesus, já entenderam a mensagem de Jesus, vivem ainda uma vida cristã rasa, vazia de sentido, sem ter um propósito muito claro. Porque muitos ainda tentam viver esse cumprimento de leis, de doutrinas. Muitos ainda querem ser merecedores da graça. Se eu obedecer esse mandamento, ou se eu fizer aquilo, ou se eu fizer aquele outro movimento, ou se eu obedecer aquela ordem, eu vou me tornar então merecedor da graça. O que Jesus está dizendo para você, nada do que você faça, nada mesmo, por mais que você obedeça toda a lei, ainda é de você. A graça é um favor imerecido. Nós precisamos buscar e compreender isso de maneira muito especial. E aí nós vamos ler duas parábolas que vão ajudar a gente a entender então esse valor do reino, esse novo sentido que o reino traz. Esse novo sentido, esse novo valor, o que significa viver pelo reino e ser transformado interiormente. Duas parábolas simples. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. Jesus vai contar duas pequenas parábolas. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E o texto diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Interessante esse entendimento agora desse valor que o reino de Deus traz. E se você olhar o contexto, Jesus está contando essa parábola apenas para os discípulos. Se você ler um pouquinho, Mateus, versículo 33, vai dizer assim, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Então, Jesus tinha se separado da multidão, estava só com seus discípulos, estava tentando ajudar os seus discípulos a entender esse valor que o reino tinha. Homens que já estavam entendendo e compreendendo esse novo movimento, mas que precisavam entender de maneira mais profunda que isso muda valores de dentro para fora. É interessante a gente olhar e compreender que o reino de Deus, então, ele não precisa ser só entendido, mas ele precisa ser apreendido. Eu preciso tomar posse dele de alguma maneira. Ele tem que se tornar um valor pessoal para mim, algo de mais importante.
algo que tem um valor inestimável, a ponto de que eu me desfaça de tudo que eu tenho para poder obtê-lo. Nessas parábolas que Jesus contou, era exatamente isso. É comum, na nossa época, agora não é mais comum você enterrar tesouro, né? Mas naquela época era comum. As pessoas enterravam seus tesouros. E só aquele homem sabia. E se porventura aquele dono daquele tesouro morria, ninguém sabia onde estava. Nem os da sua família. Interessante ver que alguém que cuidava daquele campo, talvez era um servo, talvez uma pessoa que encontrou aquele campo, encontrou aquele tesouro por algum motivo. Ah, mas ele, sem dúvida, ele diz, olha, esse campo precisa ser meu, esse tesouro é muito valioso, é muito precioso. E ele vai e se desfaz de tudo que tem para poder comprar aquele campo, para poder se apossar daquele tesouro. E é interessante que eu e você precisamos compreender isso. Qual é o valor que o reino de Deus tem para você? Você está disposto de fato, a compreender e a entregar tudo que você tem, ou deixar tudo que você tem para tomar posse desse reino? Para que ele de fato possa promover essa transformação dentro de você e você viver somente por ele? A parábola fala de um homem que vendeu coisas materiais, mas talvez você tenha que deixar outros valores que você tenha. Talvez você tenha que deixar valores de comportamento. Talvez você tenha que deixar valores da maneira como você leva a sua vida e vive a sua vida. O que é que tem tido valor para você, que você vai ter que deixar de lado para tomar posse do reino de Deus? Assim como o tesouro, a pérola é a mesma coisa. Um comerciante que negociava pérolas encontrou aquela que era a maior de todas. Talvez a pérola mais linda que existiu. De um valor talvez inestimável. Ele também faz a mesma coisa. Aquilo é tão precioso que ele também vai e vende tudo para poder adquirir aquela preciosidade. Muitas vezes eu e você não conseguimos olhar e compreender o reino de Deus com esse olhar. A gente quer um reino muito mais para que nos sirva do que um reino que de fato transforme a nossa vida e nos encha dessa expectativa de ser algo tremendamente precioso. Tem uma frase que o autor ali cita, de um outro autor, que diz assim: o único pensamento presente em ambas as parábolas, ou seja, nessa parábola do tesouro e na parábola da pérola, é que o reino de Deus é de valor inestimável e deve ser procurado acima de todas as coisas. Se ele custar ao indivíduo tudo quanto ele tem, ainda assim se constitui um pequeno preço comparado à aquisição do reino. É interessante isso. Compreender o valor que o reino tem precisa fazer com que eu e você entendamos e compreendamos que tudo que a gente acha que tem ainda é muito pouco comparado ao que o reino de Deus representa para mim, para você, comparado a fazer parte, a adquirir esse reino, ser participante desse reino. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, a gente compreende que Paulo entendeu isso. Quando ele escreve aos Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo é muito radical, né? Paulo é muito radical. Você conheceu a Cristo e você conheceu, entendeu e compreendeu esse valor que ele tem que ter para você? A ponto de você considerar tudo aquilo que você acha que tem valor, que você pode considerar lucro, você pode considerar que você conquistou. Dizer assim, isso tudo comparado ao que Jesus é e representa para mim, é nada, é esterco. Pesado isso. Muitas vezes a gente quer se justificar, não, mas foi o Senhor que me deu,
Foi o Senhor que me capacitou. E é verdade. Mas Ele te capacitou e te deu e te deixa depois onde você colocou. Não é para você achar que você é bom. Não é para você achar que você é merecedor. É misericórdia e graça dele. E tudo isso tem que representar zero para você, comparado ao que Cristo significa, comparado a você ganhar a Cristo. E a pergunta que fica no meu coração de novo e no seu coração é: qual é o valor que o reino de Deus tem para mim e para você? Qual é o valor que fazer parte desse reino significa? Quando Jesus implanta o reino, ele começa a transformar a mente daqueles homens, daquelas pessoas que o seguiam, dizendo: é isso, é assim que você precisa encarar e entender a minha proposta. E reforçando, não é mais algo externo que você faz para mostrar para as pessoas. É algo que você abre mão dentro de si, dentro do coração. A ponto de você abrir mão de si mesmo, para você ganhar e fazer parte desse reino. Mas tem uma outra aplicação que Jesus traz, a gente pode aprender, é que na sua inauguração, na sua implantação do reino, o reino de Deus produz uma influência no nosso coração. E aí nós vemos a influência do reino de Deus em nós, como ele nos transforma, além desse valor inestimável, quando ele é implantado no coração de uma pessoa, ele tem poder de transformar a sua maneira de viver. O seu modus operandi, a sua maneira de enxergar as coisas e as pessoas é transformada, é mudada, é ajustada. A pessoa começa, então, a olhar para si e verificar a sua condição de pecador, começa a olhar para si e começa a verificar aquilo que precisa ser ajustado da sua maneira de perceber as coisas ao seu redor. E é essa transformação, é isso que o reino influencia você. Você percebe o valor e você é transformado, você muda, você vai em direção àquilo que o Senhor espera que aconteça. E eu pedi permissão, eu quero compartilhar aqui com você o que eu tenho acompanhado o Caju nessa caminhada. A gente se encontra aqui toda quarta-feira, finalzinho da tarde. E a gente já leu Atos inteiro, não foi, Caju? E agora também Mateus. E está sendo muito interessante ver como o Caju fala assim: isso é maravilhoso. Isso é um novo jeito de viver, uma revolução para a humanidade. Não é isso assim que você fala? Eu já até mudei a minha maneira de olhar para os meus alunos. Eu estou dando aula diferente. Eu mudei a minha maneira de me relacionar com eles, de preparar aquilo que eu estou fazendo para eles. É o reino de Deus sendo implantado no coração do Caju. É a palavra de Deus transformando. E nós precisamos olhar e encarar exatamente dessa maneira. O que eu preciso mudar dentro de mim? O meu olhar, a minha percepção. O que eu preciso transformar e olhar ao meu redor, e aquelas atitudes que eu tinha, que agora eu não tenho mais, as palavras que eu usava, que agora eu talvez não use mais. Mas tudo isso depende de um olhar para dentro de si e de um reconhecimento que precisa ser mudado. E aí nós vemos duas parábolas interessantes. Uma parábola, na verdade, que vai falar dos dois devedores. E esse vai ser um texto um pouquinho mais longo, e eu quero que você acompanhe aí. Lucas capítulo 7, verso 36 até o 50. Lucas 7, verso 36 até o 50. Ouça com atenção, acompanhe a leitura aí que vai ser projetada para você também. Mas eu quero que você compreenda exatamente o que essa parábola quer dizer, nesse sentido de promover essa transformação, então, nos nossos corações, essa influência de olhar para dentro de nós mesmos. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50. O texto diz assim, a gente vai ler o contexto e a parábola que está dentro desse texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele
e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, palavra bem difícil, né? Alabastro, com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo, pensou, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, e quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. E aí começa a parábola. 2 homens deviam certo valor. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Hoje seria tipo assim, 100 mil reais e 10 mil reais. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida, ou a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, que era o fariseu que ele recebeu em casa. Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Vamos até aí, até o versículo 48. E é interessante olhar para esse contexto e entender essa parábola desses 2 devedores e como esse olhar para dentro de nós precisa acontecer. Como esse processo de influência do reino que transformou o coração daquela mulher pecadora, mas daquele fariseu que era conhecedor da lei, conhecedor dos escritos da lei, não tinha conseguido ser transformada. O coração dele ainda estava fechado. Ele não tinha conseguido compreender a mensagem do reino e a influência que o reino poderia ter dentro do coração dele. Aqueles 2 devedores, era claro que Jesus estava falando do próprio fariseu e daquela pecadora. Esses eram os 2 devedores. Ele ainda estava muito preso à sua religiosidade. A tal ponto que ele não conseguiu enxergar e olhar para si mesmo. Ele só conseguia ver o pecado do outro. Ele só conseguia enxergar o problema do outro. Ele não estava conseguindo olhar para dentro de si mesmo. Embora, talvez, segundo os olhares humanos, ele fosse um pouco menos pecador que ela, mas ele também era um pecador e ele não estava conseguindo compreender isso. Tem uma frase no livro que eu trouxe que é fantástica, que precisa ajudar a gente a compreender e explana de maneira muito especial esse movimento da mulher, que teve então essa transformação a partir de si, que o reino então a influenciou e fez com que ela olhasse para dentro de si mesma e fizesse o que ela fez. O texto diz assim, o ato expressivo da mulher é um canto sem palavras, no regar os pés com lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos, no beijar e ungí-los com unguento. Tudo aquilo que antes era profanação na sua conduta ilícita, se transformara em ato de consagração e adoração.
Dos olhos impuros pela cobiça, saem lágrimas de contrição e arrependimento. Dos cabelos que antes eram ornato para a sedução, faz-se uma toalha para nobre serviço. Dos lábios de beijos impúdicos desata o ósculo santo de sua devoção sincera. Do unguento usado no seu toucado profano, desprende o incenso de sua gratidão, a oferta de sua afeição pura. Tudo foi estranho para o fariseu, que, encastelado na sua justiça própria, não podia imaginar o efeito da regeneração numa alma pecadora. E é interessante ouvir isso, interessante observar esse ponto importante de transformação, de influência que o reino de Deus trouxe para a vida daquela mulher. Tudo aquilo que ela usava e tudo que era de si mesma, ela agora oferece em adoração ao Senhor. Uma vida que mostrou e que confronta a minha vida e a sua vida, de acordo com aquilo que a gente faz. Muitas vezes eu e você não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos para sermos transformados, para sermos impelidos pela presença do Espírito Santo e por esse reino que agora habita em nós. E nós não olhamos para nós mesmos, mas nós olhamos para os outros e julgamos. Ah, fulano está fazendo, olha só a vida dele. Olha aquele fulano, olha aquela cicrana. E a gente não tem o olhar para dentro de nós. A nossa justiça própria ainda fala muito alto. Mas o reino de Deus, implantado por Jesus, ele nos faz olhar as coisas com outro valor, mas faz olhar para dentro de nós mesmos primeiro. De sermos influenciados agora por esse olhar promovido pela presença do Senhor Jesus em nós. O que o Jesus faz é desafiar aquele fariseu, também chamado Simão. Não é o Simão lá, Pedro, não, é outro Simão. Mas aquele fariseu agora é desafiado a olhar para dentro de si mesmo. Está vendo, Simão? Eu cheguei na sua casa, você nem me ofereceu água para lavar os pés. Mas aquela mulher está chorando e lavando os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo. Mas ela está ajoelhada, debruçada nos meus pés, reconhecendo quem ela é, Simão. E você está todo aí na sua justiça própria, se achando cara, se achando conhecedor. Eu recebi o mestre na minha casa, olha como eu sou importante. Que olhar mesquinho, que olhar egoísta, que olhar de alguém que tem o coração fechado para o que Jesus traz, para o que o reino traz, para o que o reino quer implantar no meu e no seu coração. Para que essa influência da presença do Espírito Santo de fato precisa promover no nosso coração. E não tem como fazer outra pergunta a não ser: o que eu e você temos olhado? O nosso olhar é para os pecadores ao nosso redor? Para aquelas pessoas que você se acha menos justa do que você? Para as pessoas que você acha menos capazes que você? Para as pessoas que você acha menos qualificadas que você? Ou você está olhando para dentro de si mesmo e dizendo: olha, não importa se o tipo de pecado que os outros têm, eu vou olhar o meu pecado. E vou olhar aquilo que precisa ser transformado na minha vida. Eu e você temos que abandonar a nossa justiça própria e nos permitir ser influenciados pela presença do Senhor, pela proposta que o reino de Deus traz para cada um de nós. A gente poderia falar ainda de outras parábolas que podem falar dessa influência. A gente poderia falar da parábola, por exemplo, da semente, do grão de mostarda, que é um pequeno grão, mas que se transforma numa grande planta. Como o reino de Deus faz esse movimento de pegar alguém que é muito pequeno, talvez insignificante naquilo, mas transformar em alguém especial. É isso que o reino faz, influencia.
Sabe a parábola do fermento? Um pouquinho de fermento na massa leveda toda a massa. O reino de Deus precisa ser esse fermento no meu e no seu coração que vai promover uma transformação completa dentro de nós. Mas eu queria que a gente concluísse olhando para nós, olhando para a minha vida e para a sua vida, olhando para o que nós temos feito, olhando para o que nós temos nos permitido ser transformados pelo reino e pela presença do reino. Esse processo que ainda está em andamento no meu e no seu coração, mas é um processo que tem um fim marcado. Porque esse rei, ele já reina em nós, mas ele vai voltar para reinar soberano sobre todas as pessoas. E sobre todo mundo. E como eu e você temos respondido a esse chamado de Cristo para o seu reino? E essa é a pergunta que fica para você. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Cristo e do seu reino? Para que você possa viver os valores desse reino. Para que você possa viver sendo transformado por aquilo que o reino tem que influenciar você. A olhar para dentro de si mesmo e ser transformado. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Que você agora, em oração, colocasse de fato tudo isso diante do Senhor. Que você, em oração, colocasse a sua vida diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e mostrar para você se de fato o reino de Deus e os valores do reino estão implantados no seu coração. Peça para o Espírito Santo ajudar você a perceber se você está disposto a se desfazer de tudo que você tem e você é. Porque você descobriu algo que é muito mais precioso, que é o reino de Deus, que é a vida do Senhor Jesus vivendo através de você. Você está disposto a mudar o seu padrão de comportamento e parar de olhar para os outros e olhar para dentro só de você? E talvez bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho julgado tanto as pessoas e tenho esquecido de olhar para mim mesmo. Eu tenho sido egoísta. Eu tenho sido presunçoso. Eu tenho vivido uma justiça própria que não é do Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver os valores do reino. Esse reino que o Senhor implantou, que o Senhor inaugurou na sua vinda e que vai ser consumado com a sua volta. Mas eu quero viver porque eu quero fazer parte desse reino. Eu quero viver influenciado pela presença do Senhor. Eu não quero mais viver por mim mesmo. O que o Espírito Santo está falando com você? Lembre-se, não é uma expressão externa que precisa acontecer, mas é uma transformação que tem que brotar de dentro do seu coração. Você não tem que fazer nada para as pessoas verem. Você precisa fazer algo que o Senhor está olhando, assim como Ele entendeu e olhou e percebeu o sentimento de Simão, questionando até mesmo a divindade do Senhor. E talvez você lá no fundo faça isso. Mas peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e mostrar e revelar quem de fato você é.
e que você possa permitir que essa transformação, essa influência aconteça dentro de você. Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar junto. E depois nós vamos cantar uma canção que fala dessa vinda, desse reino que vai ser consumado de fato com o retorno do Senhor. Mas antes nós vamos orar. E depois de cantar nós vamos orar de novo. Mas eu quero que você continue de cabeça baixa, colocando a sua vida diante do Senhor. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos confronta de fato. E o Senhor Jesus, quando vem ao mundo e na implantação do reino, no seu ministério, ele mostra e revela que o reino de Deus é muito diferente da expectativa humana. É um reino que promove valores diferentes, não valores externos, não ações externas para mostrar para as pessoas, mas ações que fluem e nascem de um coração transformado, renovado, refeito pelo Senhor. Um coração que agora não olha mais com um olhar meramente humano, terreno, mas um coração que percebe e sente com o amor do Senhor, com a compaixão que vem do Senhor, com a humildade que vem do Senhor. Um olhar que olha primeiro para dentro de si e reconhece o quão necessitamos do Senhor, o quão pecadores nós também somos. Que a presença do teu reino, Jesus, em nós se manifeste, transformando primeiro em nós, a começar em nós. E que o teu reino se manifeste a partir de nós, e que não seja mais nós, mas seja somente o Senhor. Obrigado. Obrigado por essa linda exortação. Obrigado por essa palavra simples, mas que vai lá fundo no nosso coração. E que a gente possa, Senhor, olhar para nós mesmos e compreender que nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, porque o Senhor de fato perdoou os nossos muitos pecados. Obrigado, Jesus. E que cada um de nós possa ser despertado para reconhecer o inestimável valor que o Senhor e o seu reino têm para nós. Que sejamos dispostos a fazer como aqueles homens das parábolas do tesouro e da pérola, dispostos a se desfazer de tudo, o que nós achamos que temos, o que nós achamos que somos, para adquirir o Senhor, para adquirir o reino, para fazer parte desse reino. Que de fato o Senhor tem um valor inestimável no nosso coração, na nossa vida. E que o teu chamado seja precioso para nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E assim nós oramos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém.